Sua mente de ponta a ponta. E é isso aí, já estamos de volta aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, na Rádio Assembleia 98.3 FM. Como você já está escutando aí, agora é hora do Sua Mente de Ponta a Ponta com o psicólogo Wagner Costa. Ele já está aqui na linha comigo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ananda. Tudo bem aí com você? Tô sim, Wagner. E aí, como é que você tá? Quanto tempo, né? Tá tudo tranquilo. Estou aqui estudando, trabalhando, pensando na vida e indo à frente. Eu tô do mesmo jeito, Wagner. Olha só, hoje o nosso assunto no Sua Mente de Ponta a Ponta é sobre transtorno de personalidade narcisista. Olha, esse tema, Wagner, ele me subiu a cabeça porque nessas últimas semanas, né, a gente vem acompanhado aí o caso da atriz Larissa Manoela. E aí, todas essas questões aí subiram um alerta sobre pais narcisistas. E aí, eu queria falar sobre esse assunto, né? Levar esse assunto para o nosso ouvinte, falando sobre pais narcisistas, mães narcisistas, esse transtorno de personalidade narcisista. Isso, olha, esse é um assunto que eu te diria que ele é muito polêmico. Sim. Porque quando nós falamos de narcisismo, nós temos uma visão do senso comum que é pensarmos naquelas pessoas que são muito vaidosas e que são muito orgulhosas. E quando a gente fala de um transtorno de personalidade, nós estamos falando numa mudança do perfil de comportamento da pessoa, onde ela realmente apresenta certos comportamentos que são como é que eu te diria, difíceis de lidar e difíceis de você manter um contato com essa pessoa, entendeu? Sim. E a gente sempre vê falar da questão dos pais narcisistas, mas quando a gente pergunta assim, mas espera lá, qual é mesmo as características de uma pessoa narcisista? E aí a gente entra numa confusão, e aí é muito importante que os nossos ouvintes saibam que quando nós falamos em transtornos de personalidade, os diagnósticos desses transtornos são difíceis de serem feitos. Sim. Eles precisam ter uma equipe multiprofissional, um psiquiatra, um psicólogo, e não é um diagnóstico que se faça numa única consulta ou numa única sessão. É preciso conhecer um pouco da história de vida da pessoa. Sim, Wagner, isso mesmo. E falando um pouquinho só sobre de onde vem, né, esse termo, uma pessoa narcisista, ele foi inspirado aí na mitologia grega, porque Narciso era um rapaz jovem, bonito, que ao se deparar com seu próprio reflexo ali na água, ele ficou apaixonado por si mesmo, pela sua própria imagem e sem saber que aquilo era a sua própria beleza, né? Então, ele ficou obcecado com isso, morrendo, né, afogado às margens do rio, ao tentar tocar a imagem após admirar ali seus belos traços. E aí que vem esse termo, né, narcisista. E como você falou aí, não é algo fácil de diagnosticar, né? Porque muitas pessoas pensam, né, que a uma consulta vai ter o diagnóstico, mas não, ali é meses e meses trabalhando com a pessoa, analisando para ter um diagnóstico, né, Wagner? Sim, e como você falou aí, essa ideia do Narciso, a história do Narciso, ela é um pouco mais longa que isso, né? Sim, porque diz que Narciso teve uma outra deusa, eu acho que é Eco o nome dela, se apaixona por ele, e ele, porque era muito orgulhoso, não deu assim o devido respeito a ela, né? E aí ele foi condenado a se apaixonar por si mesmo. Então, observa que já aí na definição, você vê que é algo complexo, porque a pessoa não consegue enxergar os outros. Quando a gente fala das características dos narcisistas, a gente tem uma lista de coisas, não é só se achar bonito demais e ser vaidoso demais. Mas eu posso citar alguns aqui.
A pessoa tem uma necessidade exagerada de atenção, ela quer sempre que os outros estejam dispostos a ela, e isso faz com que, quando ela conversa com alguém, ela não permite que você respire e olhe para o lado, ela quer atenção permanente. Essa pessoa tem dificuldade de ter empatia, ou seja, ela não percebe o sentimento dos outros, por isso que ela atropela todo mundo. Ela se acha superior aos outros, então ela sempre acha que o que ela pensa é melhor, está correto, que ela não tem falhas. Ela tem pensamentos que a gente chama de megalomaníacos, ela sempre acha que ela tem poder demais, que ela é importante demais. Então, observa que são muitas coisas, a lista é extensa, entendeu? Sim. Ela quer que todo mundo faça favor a ela e cumpra tudo o que ela quer, as expectativas, e ela se zanga se alguém não atende essas expectativas. Ela tem assim, uma incapacidade e desinteresse por emoções. Ela não é muito de emoções. O narcisista, a pessoa narcisista, ela quer tudo que diz respeito a ela. Então, o que é importante é ela. Ela é invejosa, a pessoa narcisista, ela é arrogante, ela é vaidosa, ela é pretensiosa. Então, observa que a lista é grande. E eu diria uma coisa que pouco se fala, que geralmente essas pessoas escondem uma insegurança muito grande. São pessoas inseguras que usam todos esses recursos para se sentir importante. Por isso ela tanto diminui os outros. Complicado, né? Sim, bastante complicado, são muitas características, né? Mas essa questão da falta de empatia mesmo da pessoa narcisista, ela é bastante grande, né? Porque ela tem essa incapacidade de se colocar no lugar do outro, ou validar os sentimentos do outro. Então, em qualquer momento, situação, evento, ela tem essa necessidade de ser constantemente o centro das atenções. As atenções têm que ser totalmente voltadas para ela, né, Wagner? Isso, e aí vem essa situação que a gente sempre fala dos pais narcisistas, porque geralmente pais narcisistas, e aí a gente fala muito das mulheres, mas veja, por que a gente fala mais das mulheres? Porque as mulheres são quem mais cuidam dos filhos. Então, geralmente o que se percebe é um conflito de uma mãe narcisista com uma filha, quando a mãe começa a competir com a filha por beleza, por atenção, e aí a filha entra na adolescência, começa a entrar numa fase onde a filha ofusca o brilho da mãe, entendeu? E aí a mãe começa com ações de retaliações. Isso, às vezes a gente pega situações em consultórios onde as mães destroem a personalidade dos filhos, entendeu? Para mantê-los sempre no nível abaixo. Então, ela sempre vai dizer que esse filho é incompetente, que ele é feio, que ela é feia, que nunca ela vai conseguir atingir os objetivos, que ela nunca vai ter sucesso. E aí a gente vê situações onde tem pais e mães que controlam completamente a vida dos filhos, escolhendo com quem ele casa, com quem ele namora, com quem ele sai, o que ele gosta, o que ele não gosta, e vira um inferno a vida das pessoas. Sim, Wagner, e essa questão aí da mãe narcisista, porque muito se fala, né, sobre essa questão da mãe narcisista, e como isso afeta a saúde mental da filha, né, da filha principalmente, né, ou do filho também, e como que surge essa questão dessa mãe narcisista, Wagner, e como isso afeta totalmente a saúde mental do filho e da filha principalmente? Vê, uma das coisas que se sabe é que as teorias, né? Porque, como eu disse, o diagnóstico ele é clínico, não tem um exame que diga você é narcisista. Mas o que se percebe é que as possíveis causas que geram o narcisismo estão relacionadas com os cuidados na infância, né? Então, se você tem um pai que te cobra esse tipo de coisa, você aprende esse comportamento. E uma outra coisa é que há uma suspeita que exista alguma característica hereditária.
Então, eu posso ter um perfil para desenvolver narcisismo, mas dependendo do ambiente onde eu sou criado, eu posso desenvolver ou não. Mas observa, existe aí uma questão muito grande que são as possíveis variáveis. Então, é um transtorno complexo, de difícil diagnóstico, mas também é difícil você dizer onde surgiu. Porque alguém pode se tornar narcisista em função de abandono, de falta de cuidado. Então, aquela pessoa começa a se centrar em si como um mecanismo de sobrevivência. E aí vem a questão do como se trata isso. Como é que eu faço para que uma pessoa narcisista adquira consciência de que ela está atropelando os outros, de que ela está desmerecendo os outros, que ela está desvalorizando os outros? Aí é um tratamento de terapia, com um processo de conscientização, com confrontos de ideias, entendeu? O que faz se tornar um tratamento complexo, porque quem é narcisista não acha que é. Então, se eu não acho que sou, como é que eu vou mudar? Sim, Wagner. Normalmente o que eu vi foi que muitas pessoas que têm, né, o transtorno narcisista, eles demoram a procurar ajuda, e quando eles procuram ajuda, normalmente é por motivos secundários, né? Então, é normal que às vezes vão ao psicólogo, ao psiquiatra, porque pode estar com a questão de depressão, com a sensação de um vazio existencial, insônia, outros motivos sem ser esse. Quando vão, né, aí tem toda essa questão, procurar, né, a raiz do problema ali, o que está acontecendo, para que tenha esse tratamento correto, né, para que tenha esse tratamento e a pessoa consiga de fato lidar com isso aí, porque não afeta só ela mesma, mas também as outras pessoas. Todas as pessoas em volta, e principalmente para quem tem filhos, os filhos são atingidos diretamente, porque o pai narcisista, geralmente ele cria uma imagem do filho e ele cobra essa perfeição, né? Ele cobra que o filho atenda todas as suas expectativas. Então ele quer que o filho seja juiz, ou ele quer que o filho seja médico, advogado, e ele cobra isso do filho, e jamais consegue perceber, às vezes, que o filho não quer aquela profissão. Uma outra coisa que acontece muito é que pais narcisistas, eles são exageradamente protetores. Então, eles querem cuidar do filho, por quê? Porque ele quer controlar tudo o que vai acontecer na vida do filho, né? E aí a gente vê que essas pessoas, elas são teimosas, elas sempre são as donas da verdade, e elas terminam sendo abusivas emocionalmente com os filhos. E aí, como você disse, como é que uma pessoa dessa vai buscar ajuda? Geralmente, ela busca ajuda de forma secundária, como você falou. O filho dela começa a fazer terapia, e aí o terapeuta, conversando com o filho ou com a filha, começa a perceber que ali existe um problema que não é do adolescente ou da criança, e sim dos pais, entendeu? Ou esse narcisista, em determinada situação, se torna viciado ou em drogas, ou em essas drogas que são recreativas, como álcool e outras, e aí ele busca ajuda não pelo narcisismo, mas por uma outra coisa secundária, e a gente precisa conhecer esse perfil de personalidade para poder identificar, diagnosticar, pedir uma outra opinião de um psiquiatra para poder fazer um tratamento que seja multidisciplinar. Sim, Wagner. Então, essa é a importância, né, sempre de fazer terapia, ir a um psicólogo, você ter esse suporte mesmo para auxiliar na sua saúde mental, porque muitos filhos realmente vão ao psicólogo e quando tem todo esse tratamento ali nas sessões, aí descobre ali que uma das raízes dos problemas de ter o filho estar dessa forma são os pais. São os pais, são problemas com o pai, com a mãe. Então, aí se faz a necessidade, né? Que a gente vê a necessidade mesmo do psicólogo, da terapia na saúde mental das pessoas. Com certeza. Eu diria assim, para todas as pessoas que nos escutam, que são responsáveis por outras pessoas, quem é pai, mãe responsável, ou quem está num relacionamento, tire um momento
para conversar com as outras pessoas. Converse com seus filhos, converse com seus companheiros e perguntem, sabe? Eu estou sendo exagerado? Eu estou te controlando demais? Eu estou te sufocando? E numa conversa aberta, nós vamos descobrir que muitas vezes, sem querer, e aí não precisa ser narcisista, Sim. Sem querer, às vezes, porque eu tive traumas na minha infância, eu cobro demais dos meus filhos. Então, assim, não usar o termo narcisista de uma forma generalizada, porque isso também não é um transtorno muito comum. Isso não é um transtorno comum, existe, mas não é algo que você vê todo o tempo. Mas a gente precisa verificar como estão as nossas relações, porque saúde mental é uma construção de todos os dias, é conversa diária, a gente está sempre se observando. Sim, Wagner, essa questão aí de você conversar com o seu filho, você ser mesmo amigo do seu filho, ter essa parceria aí é essencial, porque muitos pais, eles acabam colocando, né, as suas frustrações no filho, né? Então, aquela pessoa o pai que não conseguiu queria fazer advocacia, não conseguiu fazer alguma coisa, não conseguiu, e aí começa a colocar tudo isso em cima do filho e acaba pressionando, acaba tendo essa questão e acaba tendo mesmo esse estresse, né, esses problemas com o filho. Então é necessário que tenha essa conversa, tenha essa troca mesmo, saber o que o filho quer e você não colocar toda essa pressão, né, essas suas frustrações próprias em cima do outro, porque aí vão acabar sendo duas pessoas frustradas. Com certeza. E eu sempre digo, quando eu falo de família, família é algo complexo. Você viver num grupo e você manter uma harmonia é muito complexo. É preciso esforço de todas as partes. Então, quem é responsável por alguém precisa saber se não está exagerando, porque às vezes tem pais que querem viver o sonho dos filhos. Então, a minha filha joga basquete, aí eu quero ser campeão de basquete através dela. E aí eu termino cobrando demais para que ela seja perfeita. Meu filho toca um instrumento musical, eu quero fazer show através dele. E aí eu cobro dele uma perfeição e esquecendo que existe todo um processo de amadurecimento. Então, tudo que nós fazemos, todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, e só o treinamento, a preparação, o dia a dia é que nos dá segurança. Ser pai, mãe, responsável é isso. É um eterno iniciar, é uma frase que eu repito sempre. Educação é um processo longo, né? É um processo longo, demorado, e que você não consegue a curto prazo. Sim, é um eterno aprendizado, né, Wagner? Todo dia ali você aprende coisas novas com o seu filho, você vai mudando a forma, você vai aprendendo, né? Porque nenhum pai vem ali não vem com um manual, né, de instrução, você tem que fazer isso, 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 e cada um tem um filho de uma forma, uma personalidade, você às vezes tem um filho, uma personalidade muito diferente da sua, e aí que você tem que aprender a lidar também com essas diferenças e aprender, né, a lidar, a conversar, a tratar mesmo e para vocês terem, né, uma relação boa, uma relação gostosa, saudável, exatamente, porque quando essa conversa a gente já teve uma vez, porque essa questão dos traumas, né, quando você, um adulto cresce ali com todas essas dificuldades de falar com os pais, isso é refletido muito, né, na pessoa, é muito refletido lá na frente, então ter essa relação saudável com os pais desde criança, você podendo ser aberto, falar o que está sentindo, você demonstrar seus sentimentos é essencial para uma saúde mental, para ter uma saúde mental. Com certeza. E sempre, né, a gente diz, né, que educação é um processo lento e a longo prazo. Nós queremos dizer exatamente isso, que a gente vai aprender todo dia. Então, eu tenho uma filha de 36 anos e uma filha de 15, né? Bastante diferença entre uma e outra. Então, porque eu converso com uma, às vezes, com a outra tem que ser totalmente diferente. E eu estou aprendendo bastante, todo dia.
Sim, sim. Isso daí me lembra até meu próprio pai, né? Porque eu tenho 22 anos já e minha irmã tem 12 anos, né? 10 anos de diferença aí. E da minha época, né? Da minha época para dela já são coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, para minha irmã, né? Ela já tá mais nesse mundo moderno. Então, diferente de mim, ela sempre já foi bem mais esperta, falava bem mais. E às vezes meu pai se perdia um pouco, essa menina é desse jeito. Eu falei, pai, é que as crianças hoje em dia, elas são assim, falam mais, gostam de falar, mais aberta. Então, o senhor também precisa mudar. Então, eu falo assim que tipo assim, a minha irmã, ela mudou muita coisa no meu pai, né? Que ali talvez eu possa não ter conseguido, mas por ele ter uma filha ali tão jovem, 12 anos, ele já saiu um pouquinho mais de idade, ele teve ali que se adaptar tudo novamente. Eu imagino, e às vezes é uma dificuldade, né? Não é Sim. Todo mundo que consegue esse processo, né, de amadurecimento, e os filhos terminam sendo para os pais um desafio. Então, sempre que a gente fala de saúde mental, a gente precisa focar essa importância de uma boa comunicação entre pais e filhos, porque narcisismo é uma característica, é um transtorno, mas quando nós pegamos todas essas características que eu listei, às vezes eu posso ter uma característica muito exigente e eu não perceba. Por quê? Aquilo que eu falei, eu sofri um trauma e eu não quero que meu filho passe por isso. Mas esse meu desejo pode prejudicar a formação do meu filho. Filho tem que ter experiência, ele tem que quebrar a cara também, ele tem que ganhar, perder, se frustrar, aprender a lidar com frustrações. E os pais precisam aprender a conviver com isso, mantendo um certo distanciamento, cuidando, mas não sendo super protetor. É um desafio. Sim, Wagner, realmente é um desafio você ter todo esse cuidado e deixar, né, seu filho livre também para fazer as escolhas, para ter a sua própria vida, né? É aquela coisa que eu sempre ouvi, né? A gente não cria o filho para si, cria o filho para o mundo, mas você deixar também o seu filho assim, né? É sempre aquela coisa, aquele apertinho no coração, aquela proteção que é normal de pais ter, né? Mas é o natural da vida, né? São processos que os pais têm que entender, os filhos também. E sempre tem... Isso até me lembra aquela música do Legião Urbana, né? Você me diz que você não entende seus pais, mas... você culpa seus pais por tudo, mas são crianças como você. Então, é esse eterno aprendizado, né? Todo mundo está aprendendo junto. O pai aprendendo a ser pai, o filho também naquela situação. Então, é necessário esse companheirismo mesmo para os dois darem a mão e seguirem juntos, né? Nessa relação saudável. Com certeza. Uma das coisas que eu sempre digo para minha filha, né? Que às vezes os filhos, eles querem mudar o mundo, mas eles não conseguem arrumar o quarto deles. Então, como é que um adolescente que não consegue botar o seu quarto em ordem quer transformar o mundo? Então, às vezes, hoje, os adolescentes estão muito atirados em coisas externas e estão perdendo o foco de que eles precisam ser organizados, que eles precisam estudar, que eles precisam adquirir conhecimento, e que não é o TikTok, o YouTube, as redes sociais que vão dar esses conhecimentos. Precisa esforço. Sim, Wagner, isso daí é essencial, né? Ter essa questão também, isso aí só me lembra minha mãe, porque minha mãe, essa questão aí, a minha mãe sempre foi assim, olha, a gente começa o dia arrumando a própria cama, se tu não arruma a cama, como é que tu vai começar o teu dia? É aprendizado, né? Sim, exatamente. É aprendizado ali. E olha, eu diria assim, para quem nos ouviu hoje, pensando nesse transtorno de personalidade narcisista, eu diria que as pessoas comecem a se observar e comecem a observar o que os outros comentam sobre ela. A partir do momento que eu observo o que os outros falam a meu respeito, eu posso começar a me conhecer, porque o autoconhecimento, ele sempre vai ser a chave para você descobrir
o que precisa mudar. Então, o autoconhecimento é a chave para esse crescimento pessoal. Sim, essa questão de você se observar e também deixar que essa questão de ouvir, né, o outro também é essencial, porque nem toda situação da vida você vai estar certo, nem toda situação você vai ser a pessoa certa, e você saber que tem momentos que você está errado, você reconhecer, procurar melhorar sempre, é essencial, né? Você ter esse discernimento dentro de você, de que eu tô errado, beleza, eu assumo a culpa e vou procurar melhorar, e não transferir essa culpa para o outro, não deixar para o outro, mas sempre reconhecer em você o que você precisa melhorar e buscar isso. Crescer todos os dias, como eu sempre repito, né? Saúde mental é uma construção de todos os dias. A gente tem que se observar, aprender e alimentar a nossa mente com boas ideias, com bons pensamentos, com emoções positivas, porque isso ajuda nosso cérebro a ser mais resiliente em relação ao estresse que a vida do dia a dia nos oferece. Exatamente, Wagner. E olha só, eu agradeço sua mente de ponta a ponta de hoje. Foi muito bom conversar com você. Toda segunda-feira aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, essa conversa sobre saúde mental, para a gente iniciar a semana daquele jeito, né? Para levar uma semana aí de muito trabalho, muita alegria, para todos os nossos ouvintes aqui da 98.3. Ok, obrigado e bom dia e uma boa semana a todos nós.